galera, beleza? Então vamos continuar aqui falando agora um pouquinho sobre a equação do segundo grau, certo? A equação do segundo grau é um polinômio bem específico. No caso, toda função do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c pertencente aos reais e a diferente de zero, é considerado uma equação de segundo grau. E esse enunciado aí já deixa pra gente algumas informações. Por exemplo, a, b e c tem que pertencer aos reais. Então, qualquer número real, qualquer número que você conhece, ele pode ser um valor para a, b e c. A única restrição que ele dá é a de a. A não pode ser um número diferente ou igual a zero. Se a for igual a zero, você não tem uma equação de segundo grau. Então, o que acontece? Eu vou ter, então, a equação de segundo grau dessas formas aqui. Ó. Eu posso ter uma equação de segundo grau do tipo f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 1 sobre 2, certo? Eu posso ter equações de segundo grau com esses coeficientes aqui sendo raízes reais de algum número, certo? Raízes ou então números e números fracionários. Agora, a única coisa que eu não posso ter aqui, galera, é a questão de uma equação de segundo grau em que você vai ter esse a, que é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado igual a zero. Então, qualquer equação que vier no formato parecido com esse, ó, 3x mais 2 f de x igual a 0x ao quadrado mais 600x mais 1. Qualquer equação que não venha com esse a aqui, que multiplica o x ao quadrado, diferente de zero, não vai ser considerada equação de segundo grau. Então, por exemplo, ó, não apareceu o x ao quadrado, não é equação de segundo grau. O a que está multiplicando x ao quadrado é igual a zero, então já não é equação de segundo grau. Quanto a isso, você ainda pode observar o seguinte: pode acontecer dessas equações elas serem completas, como nesse caso aqui, em que você tem o a, o b, o c diferente de zeros. Você pode ter ela incompleta, como nesse caso aqui, ó, em que você tem o a igual a raiz de 3, o c igual a raiz de 6 sobre 7, e o b, no caso, igual a zero. Eu também posso ter ela invertendo isso aqui, ó, f de x igual a, sei lá, 3x ao quadrado mais 2x, ou então f de x igual a raiz de 7 sobre 9x ao quadrado. Então, todas essas aqui são exemplos de equações de segundo grau. Pode aparecer só a partícula a elevado a vezes x elevado ao quadrado, pode aparecer só o ax ao quadrado mais o bx, pode aparecer só o ax ao quadrado mais o c. Então, todas essas variações acontecem e ainda são equações de segundo grau. Agora, o que não pode ter é esse a aqui igual a zero. Se esse a for igual a zero, você não está lidando com uma equação de segundo grau. Galera, enquanto a nossa área de estudo, no caso das equações de segundo grau, a gente vai trabalhar basicamente com as raízes reais, ponto vértice e termo independente, certo? Então vamos começar com a questão das raízes reais, certo? As raízes reais a gente vai encontrar dentro das equações de segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara, certo? Que é aquela igualdadezinha que a gente conhece por isso aqui. X vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz do delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso aqui dividido por 2a. Isso aqui, essa expressãozinha, ela vai permitir para a gente determinar quem é as raízes de uma equação de segundo grau. Então, vamos pegar aqui um exemplo qualquer. E aí a gente já pega e já faz um para poder entender. Então, o que acontece, galera? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem a equação x ao quadrado mais 4x menos 12, certo? Isso aqui é um exemplo de equação de segundo grau. E a gente vai calcular as raízes reais dessa equação, beleza? E é o que a gente vai analisar aqui. No caso, a gente vai tentar determinar aqui, utilizando a fórmula de Bhaskara, certo? Essas raízes, que são os pontos em que a função toca no eixo x. E quais vão ser esses pontos, basicamente? Como é que eu vou determinar isso? Para que eu determine esses pontos, eu preciso reconhecer quem são os coeficientes dessa equação de segundo grau. Quem seriam esses coeficientes? Seriam os valores reais a, b e c. Quem é o valor de a? Quem é o valor a? Certo? Quem é esse coeficiente a? É sempre o valor que está multiplicando x ao quadrado.
sempre vai existir algum número multiplicando x ao quadrado. Nesse caso aqui, Eduardo, que não tinha nenhum, vai subentender que é 1. Se fosse um 2x ao quadrado, seria um 2. Se fosse um raiz de 6x ao quadrado, seria o raiz de 6. Se fosse uma fração, 7 sobre 9 x ao quadrado, seria o 7 sobre 9. Então, todo número que aparecer aqui multiplicando x ao quadrado é o nosso A. Já o B, ele vai ser o termo que multiplica o x, certo? Então, você tem um 6x, um raiz de 6x, um 7 sobre 5x, é aquele número que está vezes o x. Então, se é um 7 sobre 5x, é o 7 sobre 5. Se é um raiz de 5x, é o raiz de 5. Se é um 2x, é o 2. Se é um menos 6x, é o menos 6. Se é um menos 0,00134, então vai ser o menos 0,00134 lá, beleza? Então, toda vez que você vê um número do lado do x, isso aqui vai ser o nosso B. E você pega ele aqui com o sinal que está à esquerda dele também, tá bom? Já no caso nosso C, é o mesmo esquema. Vai ser um número que está sozinho. É o único termo que vai aparecer na equação de segundo grau que ele não está acompanhado de x. Então, esse termo que não está acompanhado de x é o nosso C. Portanto, aqui a gente vai ter menos 12 aqui no caso, beleza? Sabendo quem são esses termos, basta que eu substitua eles aqui dentro, certo? Então, vamos lá. Só trocar agora, ó. Então, no caso, minhas raízes x vão ser iguais a menos b, que no caso é menos 4. 4 está positivo, mais com menos dá menos, por isso que ficou menos 4. Mais ou menos raiz de b ao quadrado, que no caso 4 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes a, que é 1, vezes o c, que é o menos 12. E aí o menos 12 eu vou colocar entre parênteses, tá? Não esqueça disso. Não confunda só porque aqui é menos 12 e aqui tem um menos, como sendo menos do número. O valor que vai para lá, o c, ele vai com sinal e tudo, beleza? Então vamos lá. Sobre 2a. No caso, 2 vezes 1. Vai ter uma pessoa que vai me perguntar logo, sempre vai ser 1 aqui do lado do x ao quadrado? Não. Como eu disse, pode ser uma raiz, uma fração, um número real qualquer, um número muito grande, um número muito pequeno, um número negativo. Pode ser um número bem próximo de zero, um número bem distante de zero. Pode ser qualquer valor real. Só não pode ser zero esse A. É a única coisa que ele não pode ser. Então vamos lá. O que eu vou fazer agora aqui? Só efetuar o que tem dentro da raiz e fazer as multiplicações que tiverem externas que não forem interferir agora no resultado final. Então o que vai acontecer? Aqui eu repito 4, mais ou menos, vamos responder o que tem dentro da raiz. 4 ao quadrado, 16, menos com menos, mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 12, 48, sobre 2 vezes 1, que dá 2, beleza? E agora eu vou operar aí no que tem dentro aqui da soma. Então vai ficar menos 4, mais ou menos raiz de 16 mais 48, vai ser raiz de 64, certo? E aí essa raiz de 64 eu vou botar aqui também sobre 2. O que vai acontecer agora, galera? Essas raízes reais, esses valores de x, x' ou x1 e x2', ou então x2, também pode ser anotado assim, vão ser basicamente os valores dessa expressão quando eu pegar essa raiz quadrada aqui e usar ela com sinal de mais e com sinal de menos. Tem uma ordem específica? Também não. Então, você pode usar o sinal de menos no x1, ou você pode usar o sinal de menos no x2 ou no x1, x2. Vai depender só da sua ordem. No caso, eu vou pegar o mais, vou fazer menos 4, mais raiz de 64 é 8. E aqui vai ser 2. Então, no caso, eu vou ter menos 4 mais 8. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. No caso, o sinal ali vai ser 8 menos 4, que dá 4. E o sinal de mais, sobre 2. 4 dividido por 2, 2. x2' vai ser o quê? Menos 4, menos 8, sobre 2. Que vai ser o quê? Menos 4 menos 8 dá menos 12. Menos 12 dividido por 2 vai ser menos 6. Então o que acontece? Uma das minhas raízes vai ser o 2 e a outra raiz que eu tenho vai ser o menos 6. Galera, agora é interessante a gente analisar também o seguinte. Em equações de segundo grau, existe uma propriedadezinha que é a questão da decomposição desse polinômio, certo? Dá para me decompor uma equação de segundo grau em fatores de primeiro grau. Como é que isso funciona?
É uma curiosidade interessante, mas que eu não vou estar abordando tanto nesse vídeo. O que acontece? Se eu pegar aqui uma equação de segundo grau qualquer, encontrei as duas raízes dela, tem como eu decompor essa equação em num produto de duas expressões menores. Quem são essas expressões? Se eu fizer aqui, ó, por exemplo, vou apagar essa parte aqui de baixo, tá? Se eu fizer aqui, por exemplo, pegando essas raízes, eu escrevi um parêntese aqui com x menos a primeira raiz. Eu vou pegar o valor da primeira raiz e colocar ali, no caso 2. E fizer um outro parêntese com x menos. Essa parte do x menos é basicamente da fórmula. Então isso aí não se altera. Você vai sempre botar x e um menos. E pegar a outra raiz, no caso menos 6. O que eu vou ter aqui? Ó? Menos com menos mais, né? Então eu vou ter x menos 2 vezes x mais 6. Se você multiplicar esses dois parênteses aqui, você vai perceber que eles vão ser iguais a essa equação de segundo grau. Olha só. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 6, 6x. Mais 6x. Menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2 vezes 6 vai dar menos 12. Beleza? Então o que vai acontecer? Eu vou ter então x ao quadrado mais 6x menos 2x menos 12. 6 menos 2 dá o quê? 4. Então eu vou ter o quê? Ó? X ao quadrado mais 4x menos 12. E no caso, galera, você observa que isso aqui virou aquela mesma equação de segundo grau que tem ali. Porque dá pra gente decompor. Se você tem as raízes de um polinômio de segundo grau, você consegue decompor ele aqui. E essa propriedade ela é válida para todo polinômio. Isso é interessante. Então você tem um polinômio de terceiro, quarto grau e você conhece raízes dele, as raízes dele, você consegue decompor ele em fatores de primeiro grau. De forma que quando você multiplicar isso aqui, você vai encontrar o polinômio original. Ou melhor ainda, se você geralmente o que você precisa é dividir esse polinômio pelo outro. Se você tem uma raiz e você divide aquele polinômio por essa expressão aí, x menos essa raiz, você consegue dividir e encontrar dois polinômios. Um que vezes o outro vai gerar o polinômio anterior. Isso aí é uma situação quando a gente vai encontrar as raízes de polinômios do grau n para lá. Mas a gente não vai entrar nisso nesse vídeo, beleza? Então, esse aqui é o nosso exemplo de encontrar raízes de uma equação de segundo grau. Agora, galera, o que a gente vai fazer? Vamos determinar agora a questão do ponto vértice. O que é o ponto vértice em uma equação de segundo grau qualquer? Ele é basicamente o ponto em que você vai encontrar ele no centro da parábola. Então, não importa se a parábola está para cima ou se ela está para baixo, ou se ela está com a concavidade virada para cima ou se ela está com a concavidade para baixo. O que vai acontecer? O centro da parábola, exatamente no centro dela, no meio dela, vai ter um ponto. Esse ponto, ele vai ter um valor de x, que vai centralizar esse eixo, em que você pode partir a parábola no meio. E lá você vai ter um valor de y nesse ponto, que vai ser ou o maior valor possível da parábola, se ela for decrescente, ou então o menor valor possível da parábola, se ela for uma parábola crescente. Então o que acontece? A gente vai poder dizer sempre o seguinte: o que é então esse ponto vértice da parábola? Ele é basicamente isso aqui. X vértice, que é como a gente chama a coordenada do x desse ponto vértice, que a gente chama de PV também, é do menos b sobre 2a. Enquanto que o y vértice vai ser o que? Menos delta sobre 4a. Se você substitui o b e o a aqui, o b e o a você encontra o valor do x vértice de um polinômio de segundo grau. Se você encontra o valor do delta do polinômio de segundo grau e substitui o a aqui, você também encontra o valor do y vértice dele. Galera, essa questão do ponto vértice aqui, do y vértice com esse delta, só lembrando rapidamente, o delta de uma equação de segundo grau é essa expressãozinha aqui, ó, que fica dentro de parênteses em Bhaskara, certo? Essa expressãozinha aí, mais na frente a gente vai ver a importância dela na hora de você fazer o esboço de um gráfico de uma equação de segundo grau. Mas primeiro vamos determinar isso aqui, beleza? Vamos para o exemplo? Então vamos lá, vamos encontrar aqui o ponto vértice nessa equação de segundo grau. Então o que eu
eu preciso saber? Primeiro, encontrar quem é o B, que no caso, esse termo aqui que está multiplicando x, certo? Determinar quem é o A, que é esse termo aqui que está multiplicando x ao quadrado. E o C, que é esse termo independente aqui, que não possui nenhum valor de x multiplicando ele. Sabendo fazer isso, o que eu vou fazer? Meu valor de x vértice aqui nessa equação, ele vai ser determinado pelo seguinte. X vértice vai ser igual a menos b, que no caso menos é da fórmula, menos b, então menos 6, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. E aqui vai ficar o quê? Ó? Menos com menos mais, então aqui vai ficar 6 sobre 2, que é 2 vezes 1. 6 dividido por 2 dá 3. Então, meu x vértice vai ser 3. Agora, a gente vai descobrir quem é o y vértice. O y vértice, por outro lado, a gente só precisa determinar primeiro quem é, no caso, essa questão do delta. E o delta também não é tão complicado. O delta de uma equação de segundo grau, já quero deixar anotado aí, vai ser sempre isso aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E aí, o que é que eu vou fazer aí, galera? Eu vou substituir esse B, no caso, menos 6, vai ficar, então, menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 8. Beleza? E aí, o que é que vai acontecer? Menos 6 ao quadrado dá 36. Tanto positivo quanto negativo vai ficar sendo 36. Então, aqui vai ficar 36. Menos com mais dá menos, com mais dá menos. 4 vezes 8 dá o quê? 32. Então, o que vai acontecer? No caso, eu vou ter, então, 36 menos 32, que vai ser igual a 4. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer, então, aqui? Meu delta vai ser esse 4. Para me descobrir, então, meu y vértice, basta que eu faça o seguinte. Y vértice vai ser igual a menos delta, que é menos 4, vezes sobre 4 vezes A. Que, no caso, meu A vai ser quem? 1. Então, aqui vai ser o quê? Menos 4 sobre 4. Menos com mais dá menos. E 4 dividido por 4 dá o quê? 1. Portanto, eu vou ter menos 1 como sendo o meu valor do y vértice. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos determinar agora o termo independente. E como a gente já sabe, o termo independente de uma equação de segundo grau, ele vai ser esse termo aqui. Ó. Se eu tenho a expressão f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, esse termo independente vai ser esse c aqui, certo? Esse termo independente, para mim, ele vai determinar o local em que a parábola toca no eixo y. E esses 3 pontos aqui, galera, vão fazer parte de um axioma, que ele diz o seguinte. Dado 3 pontos diferentes no plano, é sempre possível passar uma parábola por esses 3 pontos. Então, o que acontece? Eu vou utilizar esses 3 pontos aqui, tanto o vértice da função, quanto as raízes dela, quanto o termo independente, o coeficiente linear, para poder fazer o gráfico dessa função. E com base nesse gráfico, se eu consigo passar a função para o gráfico, eu também consigo achar, com base no gráfico, a função. Vamos para um exemplo disso agora. Então, vamos utilizar o processo para encontrar as raízes, vai encontrar o gráfico dessa função aqui. Vamos começar pelas raízes, né? Então, primeiro eu vou determinar aqui quem é o meu valor de A, que no caso é esse 2. Quem é o meu valor de B, que no caso é esse menos 16. E quem é o meu valor de C, que é no caso esse mais 30. E agora vamos direto para as raízes dessa função. Quem vão ser essas raízes? Vão ser menos B, que é no caso menos 16, menos como menos dá mais ou menos raiz de B ao quadrado, que é no caso 16 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é 30. Sobre 2A, que no caso é 2 vezes 2. Beleza? Agora a gente só vai sair respondendo o que der para responder daqui. No caso aqui eu vou fazer o 16 vezes o 16, que é 16 ao quadrado. Que vai dar 256. Então aqui vai ficar x igual a 16 mais ou menos 256, menos, mais com menos dá menos, com mais dá menos, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 30,
240. 3 vezes 8, 24. Para quem não entendeu, e eu acrescento o 0. 2 vezes 2 dá 4. Então o que é que vai acontecer aqui? Ó? Você vai ter então no caso x que é igual a 16 mais ou menos raiz de 16 sobre 4. No caso aqui vai ficar o que? 16 mais ou menos raiz de 16 dá 4 sobre 4. E aí, ó, eu vou ter aqui a minha primeira raiz, que é x', que vai ser 16 mais 4 sobre 4. Que no caso, 16 mais 4 dá 20, sobre 4 dá o quê? 5. E x duas linhas, que vai ser o quê? 16 menos 4 sobre 4. 16 menos 4 dá 12, dividido por 4, 3. Beleza? Então essas aí são nossas raízes, no caso. O que é que vai acontecer? Essas raízes, para mim, vão indicar os pontos de contato dessa função com o eixo x. Agora o que eu vou fazer é determinar logo o ponto vértice, e depois que a gente determinar o ponto vértice, eu já vou montar o gráfico. Vamos lá. Eu vou procurar então agora encontrar aquele ponto x vértice, que é igual a menos b sobre 2a, e y vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. E aí vai acontecer o seguinte, ó, vou fazer a substituição. Então b aqui no caso é 16, vou substituir aqui por menos 16, né? Porque b é menos 16, sobre 2 vezes o a, que é 2, certo? E você vai ter o que? Menos com menos dá mais, então 16 sobre 2 vezes 2 que dá 4, 16 é 4. Beleza? Agora, vamos para o nosso y-vértice. No caso do y-vértice é o delta, que a gente já calculou aqui. Ó. O que apareceu aqui dentro da raiz é o nosso delta, que no caso é o 16. Portanto, aqui eu vou ter menos 16 sobre 4 vezes 2. E aqui eu vou ter menos 16 sobre 8, que vai ser igual a menos 2. Então, no caso, galera, nosso ponto vértice ele vai estar em x igual a 4 e y igual a menos 2. E nossos pontos de contato da função com o eixo x vão ser o 5 e o 3. Agora, vamos desenhar o gráfico dessa função. Então, para desenhar o gráfico dessa função, como é que a gente faz? Vou primeiro fazer aqui o plano cartesiano, certo? E vou marcar alguns pontos que eu vou precisar. No caso, eu vou começar marcando logo quem é o ponto vértice, que no caso aqui vai ser 4 e menos 2. Então, eu vou bem aqui no x igual a 4. Vou marcar aqui um 4. Vou descer aqui para marcar um menos 2. Certo? Então, meu ponto vértice, meu P de V, meu PV aqui, vai ser esse pontinho ali embaixo. Enquanto que eu vou marcar também nos valores de x, no 5 eu vou marcar um ponto. Então, bem aqui do lado do 4 eu marco um ponto, 5. E bem aqui do lado do 3 eu marco outro ponto. Ou do lado do 4 eu também vou marcar o ponto 3. E agora o que eu vou fazer? Vou passar uma parábola nessa função. Gente, o gráfico de uma função de uma equação de segundo grau, ele segue um padrão. Ele determina para mim uma parábola, que é uma espéciezinha de sorriso, digamos assim, desenhado, certo? Então, seria um sorrisozinho. Esse sorrisozinho que a gente desenha, essa curvazinha, que ela vai subir igualmente para os dois lados, ela é simétrica, vai fazer com que vai acontecer o seguinte. Ela vai poder ser crescente quando essa concavidade é para cima, e para que ela seja crescente, é necessário que esse A aqui seja maior do que zero, e ela vai também poder ser decrescente, que é quando esse A aqui é menor do que zero. No caso dessa nossa equação aqui, eu já tenho que esse A ele é maior do que zero, portanto a equação é crescente. No caso aqui, o que eu vou fazer? Já tenho aqui os pontos das raízes, tenho o ponto vértice, agora falta só se eu considerar um único ponto, que é no caso o nosso termo independente, que é esse 30. E aqui em cima, gente, eu vou marcar o 30, meio fora de escala, tá? Mas é só para deixar ilustrado que essa parábola ela vai tocar bem ali no 30 também, no eixo Y. E aí, o que seria essa parábola? É essa curva que intercepta esses 3 pontos, certo? De maneira que você consegue formar essa espécie de
essa espécie de V arredondada aqui nesse ponto, certo? Ela não chega a fazer uma coisa reta aqui, duas retas se tocando, não faz esse X ali embaixo, forma sempre uma curvazinha, ela é sempre arredondada nessa parte de baixo, certo? Então bem aqui onde você está curvando, ela está curvando, é arredondada. O que acontece então? A equação de segundo grau, quando eu já sei onde é que ela toca no eixo Y, as raízes e o ponto vértice, eu já tenho basicamente como determinar o gráfico dela. Vamos dar uma olhadinha no gráfico da função crescente e decrescente agora? Então vamos lá. Galera, o que acontece? Todo polinômio ele vai poder se vir em duas formas. Ou ele é crescente ou ele é decrescente. Isso quer dizer o quê? Que existe um momento no eixo na direita do eixo Y, quando ele é do eixo X, que quando ele é crescente, ele vai aumentar, ele vai subir, certo? Quando essa função quando o polinômio é decrescente, existe um momento à direita do eixo X que ele vai começar a diminuir, certo? Então a função vai começar a reduzir seu valor infinitamente. O que acontece? A função, o polinômio, a equação de segundo grau, ela é crescente quando ela possui o A, que é o coeficiente angular, no caso, maior do que zero. Isso que vai implicar para a gente na seguinte situação. Se eu tenho uma função, uma equação de segundo grau com A maior do que zero, vai existir uma concavidade, ou seja, essa curva, com essa concavidade dela voltada para cima. Essa concavidade, essa abertura aqui da curva, se estiver voltada para cima, significa que a função é crescente. E quando ela vem aqui à direita do eixo X, ela sobe, certo? Quando ela é decrescente, eu já vou ter a situação inversa. E esse A vai ser menor do que zero. E aí, quando você determina o gráfico dessa função, você vai perceber que essa curva, ela é voltada para baixo. Essa concavidade dela é para baixo. Aí, ainda nas características do gráfico da equação de segundo grau, você vai ter a situação do delta. O que o delta ele proporciona para a gente, pessoal? Ele vai determinar para a gente se existem raízes reais na função ou não. Ou seja, se ela toca o eixo x ou não toca o eixo x. Como é que isso funciona? Se eu tenho um delta, né, que é esse triângulozinho, e ele é menor do que zero, significa que a concavidade dessa função, não importa se ela é crescente ou decrescente, ela vai estar flutuando ou acima do eixo x ou abaixo do eixo x. E ela não vai tocar o eixo x em momento nenhum, certo? Então o que acontece? Se o delta é menor do que zero, a concavidade ela não toca o eixo x, seja crescente ou decrescente. Eu vou deixar assim, que é para você anotar e não se confundir. Se esse delta for igual a zero, por sua vez, o que acontece? Essa função ela vai tocar no eixo x em apenas um ponto específico. E nesse ponto específico é o único local onde ela vai ter a raiz. Vai existir apenas uma raiz real e ela vai tocar o eixo x apenas nesse ponto. Se esse delta ele for maior do que zero, então essa função, essa parábola, ela vai tocar o eixo x em dois pontos específicos, tá? Então ela vai ter aqui dois momentos de contato devido ao delta ser maior do que zero. Belezinha? Aí então você anota. Delta menor do que zero, não existe raiz real, não toca no eixo x. Delta igual a zero, existe uma raiz real e ela só toca no eixo x uma vez. Delta maior do que zero, existem duas raízes reais e ela toca no eixo x em dois locais diferentes. Beleza? Agora, galera, uma coisa que é interessante na equação de segundo grau é a questão do ponto vértice, como eu disse para vocês. A gente já definiu para vocês que ele é o ponto que se encontra aqui no centro da parábola e numa altura ou máxima ou mínima que essa parábola chega, certo? Então esse ponto vértice, esse PV aqui, ele vai determinar para mim o seguinte: quando a parábola é crescente, ele vai me dar o menor valor possível que ela assume. Quando a parábola é decrescente, ele vai me dar o maior valor possível que ela assume também na sua coordenada de y. Então você pode interpretar ainda esses dados aqui, principalmente quando cai a questão do Enem, que ele pede uma trajetória descrita em forma de uma parábola e te dá uma função. Aí te pede o maior valor possível, maior altura possível atingida nessa trajetória, ele está pedindo, no caso, o seu y vértice. Que o y vértice vai ser isso aqui, ó, y vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Beleza? Então, essa informação para a gente, ela é basicamente o menor valor possível se a parábola é crescente e o maior valor possível se a parábola é decrescente.
Quanto à questão do y vértice, para nós, ele vai dar a questão do eixo que a gente conhece como eixo de simetria aqui na equação de segundo grau. O que é esse eixo de simetria? É uma coordenada de x que quando você sobe uma reta, você passa uma reta para essa coordenada e aqui essa reta forma 90 graus aqui com o eixo x. Essa reta aí, ela vai proporcionar para a gente vai mostrar para a gente onde é que fica a simetria da parábola. A parábola ela é igual dos dois lados. Então, se eu corto aqui em cima dessa reta e boto um espelho aqui, a imagem refletida vai mostrar para mim o outro lado. Então, a parábola ela é perfeitamente simétrica no seu centro. Então, esse lado é igual a esse. Se eu coloco o espelho aqui, eu reflito a parábola inteira. E aí, esse x vértice vai ser o responsável por me dar esse eixo de simetria, que é menos b sobre 2a. E eu tenho as coordenadas desse eixo. Belezinha? Então, vamos encontrar agora a nossa equação com base no gráfico. Lembrando que a gente está encontrando uma equação de segundo grau. Então, o que a gente precisa para determinar aqui essa equação, se ela está nessa forma aqui, a vezes x ao quadrado mais bx mais c, vai ser o seguinte: determinar quem é o coeficiente A, o B e o C. Se eu achar esses três, tá bom. Eu encontro a minha equação. O que é que eu faço agora? Primeiro detalhe é observar onde é que ela está encostando no eixo y. No 24. Portanto, meu C aqui, de cara, já é 24. Já sei quem é o C da minha equação de segundo grau. Beleza? Show. Agora, eu vou ter aqui o que eu chamo de ponto vértice e vou ter as raízes da minha equação. Beleza? Eu posso utilizar também aquele procedimento da decomposição de platô de equações de segundo grau e dar um jeitinho de encontrar essa equação aqui, multiplicando aqueles fatores de primeiro grau. Mas vamos utilizar só as fórmulas de vértice e de x' e x2', que no caso seriam, para a gente achar, vamos utilizar Bhaskara aqui nas raízes e o ponto vértice. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeira coisa é o seguinte: a gente já sabe, então, quem é a questão do nosso. A gente já sabe que o nosso delta aqui ele vai ser um valor maior do que zero. Agora a gente vai fazer algumas substituições, certo? Então, por exemplo, como eu já sei que esse C aqui ele é maior do que ele é 24, o que eu faço? Eu já posso ir substituindo certos valores da função aqui dentro dessa equação. Porque aí eu vou gerar uma expressãozinha. Essa expressão vai ser uma equação, vai ser um sistema de equações. Como eu já vou ter um sistema de equação aqui, eu consigo encontrar quem é esse valor, esses valores de A e B. Olha só. Vou primeiro pegar aqui e vou substituir x, certo? Que no caso aqui é 2. E vou substituir dentro dessa equação. Então, A vezes 2 ao quadrado mais B vezes 2 mais 24, que é o valor de C, vai ser igual a quanto? Zero. Porque como 2 é uma raiz, então y é zero. 4 também é uma raiz, está aqui no gráfico. Ó. Então vai ser A vezes 4 ao quadrado mais B vezes 4 mais 24, que também é igual a zero. E só aí, gente, a gente já tem um sistema de equações que já dá para a gente encontrar quem são esses valores de A e de B. Então vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Responder o quadrado, no caso. Eu vou botar aqui embaixo, ó. A gente vai colocar aqui o sistema de equações. E eu vou ter A vezes 2A ao quadrado, que no caso vai ser 4A, mais 2B. E esse 24 eu posso passar ele para o outro lado ou não. Vou deixar ele aqui porque ele não vai fazer muita diferença para a gente. A gente vai acabar se livrando dele já já. E aí o que vai acontecer? Agora eu vou substituir aqui também nesse sistema. Essa daqui, ó, 16A, que é 4 ao quadrado, certo? Mais 4B, mais esse 24, certo? E isso tudo aqui vai ser igual a zero. Galera, o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente resolver esse sistema de equações lineares utilizando o método que eu achar melhor. Eu posso isolar na primeira para substituir na segunda. Eu posso somar uma outra fazendo uma multiplicação. Eu posso fazer qualquer tipo de sistema para poder. Eu posso fazer várias formas de resolver isso aqui. Mas a gente vai procurar fazer isso só fazendo aquela adição de sistema, certo? Então eu vou multiplicar aqui em cima no caso, ó, tudo isso aqui por menos 2. Por quê? Quando eu multiplicar aqui por menos 2, eu vou ter aqui menos 4b.
E aí eu vou cancelar com um 4b que tem embaixo. E aí, fazendo esse cancelamento, eu consigo encontrar quem é para mim esse valor do b, ou o valor do a. Beleza? Então, ó, bem aqui em cima, eu vou multiplicar por menos 2. Para que aqui eu faça, vai ficar menos 8a, menos 4b, menos 48. Aí o que acontece? Como é que eu vou ter menos 4b mais 4b? Quando eu somar as duas equações lineares, eu corto o b. Então, olha só. Essa daqui, no caso, para mim, vai ficar assim. Vou ter menos 8a, menos 4b, menos 48 igual a 0. Porque 0 vezes menos 2 vai dar 0. Não é porque eu ignorei aquele lado de lá. Não. E aqui vai ficar 16a mais 4b mais 24. Isso porque eu só estou mexendo na de cima para poder fazer a soma das duas e já me livrar de uma das variáveis. Então, no caso aqui, o que eu vou fazer? Vou somar essa com essa. Então, ó, eu tenho aqui 16 menos 8, certo? 16 menos 8, que vai dar, no caso, 8a. Vou ter aqui 4 menos 4, que dá 0, né? Então, já elimino. E 24 menos 48, que vai dar o quê? Menos 24. E isso aqui vai ser igual a 0, beleza? Então, olha só. Eu vou pegar agora esse menos 24 e passar para o outro lado, somando. Então, vai ficar o seguinte, ó. 8a igual a 24, implicando que a é igual a 24 sobre 8, e 24 sobre 8 é igual a 3. Então, olha só, meu B é oficialmente, ou meu A, no caso, é oficialmente 3, beleza? Então, como meu A é 3, galera, já dá para mim ir encontrando outras coisas. Por exemplo, não tem o ponto vértice? O x vértice, ele não vai ser para mim menos b sobre 2a? Olha só. Meu ponto x vértice aqui é 3. Então, eu posso dizer que 3 vai ser menos b sobre 2 vezes 3. 2 vezes 3, já posso botar aqui 6. Então, olha só. Esse menos b, então, eu vou pegar esse 6 que está aqui dividindo e passar para cá, multiplicando. E aqui vai ficar o quê? 3 vezes 6 igual a menos b. 3 vezes 6 dá 18. Eu vou ter 18 aqui. Terei 18 igual a menos b. E aí, ó, tá aqui negativo. Vou multiplicar dos dois lados por menos 1 para o b ficar positivo. E aqui eu vou ter o quê? b igual a menos 18. E aí fecha. Menos 18. Fica massa. Fez aqui o menos 18. Agora eu tenho a igual a 3, b igual a menos 18. Já achei o a e o b. Faltava só o c? Não faltava. Já não tinha achado o c? Então o que acontece? Meu a vai ser 3, meu b é menos 18 e meu c é 24. Portanto, essa minha equaçãozinha aqui, ela vai ser o quê? Ó? F de x, que é igual a 3x ao quadrado, menos 18x mais 24. Então, essa dali é a minha equação de segundo grau. Viu que o procedimento é bem simples? Se você encontra esse daqui, molezinha. Se não encontrar, dá para você ainda fazer o sistema de equação com 3 equações também. Você pode substituir o x aqui, como vão ser 3 variáveis, um sistema quadrado de 3 variáveis e 3 equações, você consegue responder também usando métodos parecidos e funciona tranquilo. Você podia substituir aqui pelo ponto vértice, substituir as raízes, jogar todas as 3 no sistema de equação e resolver. Funciona também do mesmo jeito. Mas você encontra nesse aqui, eliminando ele, também já resolve o problema de cá. Beleza? Então, pessoal, espero que tenham compreendido algumas coisas sobre a equação de segundo grau, entendido que também não é tão difícil, que dá pra gente fazer muita coisa, e fica aí para a próxima semana, eu aguardo vocês. Valeu!